Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Olá, é com muita alegria e muita satisfação que mais uma vez nós nos reunimos para juntos cantarmos, para juntos meditarmos e assim crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que me acompanhe na leitura do segundo livro de Crônicas, do capítulo 14. Nós vamos ler aqui alguns versículos e não repare se eu ler muito rápido, é para que a gente possa ganhar o tempo, já que hoje também temos o nosso culto de ceia. Então vamos lá, o texto diz assim: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300 mil de Judá, que traziam pavês de lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco, todos eles homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerá, porque o terror do Senhor os havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Oremos ao Senhor. A tua palavra, Senhor, foi lida neste momento. Nós cantamos hinos, ó Deus, de louvor ao teu nome, e vamos, ó Deus, agora trazer uma palavra de conforto para os nossos corações. Que os meus lábios, ó Deus, se fechem, Senhor, que os meus ouvidos se fechem para tudo aquilo que é proveniente do que eu penso, do que eu entendo, e que somente a tua vontade seja manifestada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Apenas para uma situada em quem era esse cara, esse Asa, ele foi o terceiro rei do reino do sul, Judá. O rei Asa governou por mais ou menos 41 anos. Durante esse período, o reino de Judá enfrentou períodos de paz e de conflito. A história de Asa ficou conhecida na Bíblia principalmente por seu zelo com o culto ao Senhor durante a primeira parte do seu reinado. O rei Asa era filho de Abias, a quem sucedeu no trono de Judá. Vale lembrar que nos dias de Asa, a nação de Israel já havia sido dividida em 2 reinos, um ao norte, Israel, e outro ao sul, Judá. No reino do sul, a dinastia do rei Davi continuou no poder. Então Asa era descendente direto de Davi. O significado de Asa é uma coisa muito incerta, não tem muita definição. A história de Asa, gente, ela é muito importante para balizar
para fundamentar as nossas iniciativas quando trato com as coisas de Deus. Todavia, eu vou dividir essa mensagem em 2 domingos, porque a outra parte nós vamos falar de algumas questões que envolveram a segunda parte do reinado de Asa, que não foi só calmaria. Teve 2 períodos, teve alguns momentos também de turbulência, assim como é a nossa vida por muitas vezes. Mas vamos lá. Dentro do cotidiano que o povo vivia, é interessante perceber que Asa, fazendo o que era bom perante o Senhor, adotou posturas que o aproximaram do Deus vivo ainda mais. E como eu tenho costume, adotei essa prática já e gosto da mensagem mais expositiva, nós vamos trabalhar alguns versículos aqui. Talvez eu fale algum outro versículo, mas o objetivo maior é ficar nesse texto aqui. O tempo já está correndo, a gente não vai ultrapassá-lo, ok? Então vamos lá. De primeiro, importa perceber que no versículo 2, o rei fez o que era reto perante o Senhor. Ou seja, ele se posicionou a favor dos ensinamentos e vontade de Deus. Simples assim? Simples assim. Quando a Bíblia coloca no versículo 2, Asa fez o que era bom e reto perante o seu Deus, ela já dá um caminho de bênção. Ela já vai mostrar claramente que esse cara andou segundo os ordenamentos de Deus, segundo os mandamentos que ele recebeu, que ele conheceu, e por isso teve seus momentos de vitória, teve seus momentos de alegria, porque ele, em primeiro lugar, ele fez o que era reto perante o Senhor. É uma decisão, é um posicionamento básico para a minha e para a sua vida, fazer o que é reto perante o Senhor. E aí, é colocar lá o picuar, não é? Ou uma bandeja, ou, sei lá, um tambor, e esperar as bênçãos chegar. É assim, a vida do cristão é assim. Você faz o que é reto, você faz o que é correto diante de Deus, e as bênçãos vêm. Ah, mas vem dificuldades, ou bem-vindo ao clube. Claro que vem. Mas você tem um Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, que está ao teu lado, que está ali falando para você: calma que eu estou aqui, né? E Asa fez o que era reto perante o seu Senhor. E aí ele foi adotando algumas posturas. O que ele fez? Procedeu da seguinte forma: de primeiro, ou de segundo, porque primeiro ele fez o que era reto, ele fez o seguinte: aboliu os altares de deuses estranhos. Então vamos lá, eu coloquei no meu papel. Pensemos quem são os deuses estranhos para os quais prestamos culto em nosso cotidiano. É uma questão até que meio batida, não é? É uma questão até que muito falada. Quando você fala de deuses estranhos, no contexto aqui, é claro, estava falando de adoração a ídolos, estava falando de deuses pagãos, né? Mas nós poderíamos trazer para o nosso dia a dia também e ver o que ocupa, o que está no centro da nossa adoração. Esse rei, sábio e temente a Deus, ele já de cara, ele foi lá e aboliu os altares a deuses estranhos. Usando da sua autoridade de rei, e sabedor que ele era uma referência, porque o rei é uma referência, toda autoridade, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, que sempre tem alguém que tem uma voz mais influente, tem que saber que as pessoas estão observando os seus atos e seu comportamento. Ele é uma referência. Seja uma autoridade política, uma autoridade policial, judicial, ele é uma referência. Na casa de Deus é a mesma coisa. As pessoas estão olhando o testemunho. Então é muito importante quando a pessoa sabe usar a sua autoridade, que lhe foi imposta, que foi colocada por Deus, para fazer bem e fazer de bom grado o trabalho ministerial. E esse trabalho ministerial, ele não é apenas
responsabilidade do pastor, já falei isso em alguns cultos atrás, do presbítero, seja lá o diácono, ele é a responsabilidade de todo aquele que conhece os caminhos do Senhor. Então é muito importante a gente sempre estar ratificando isso, que o líder, ele tem a sua responsabilidade. E Asa usou dessa autoridade, responsabilidade e referência que lhe era atribuída. Ele usou da sua autoridade e ordenou que Judá buscasse o Senhor e observasse a lei e o mandamento. Se você fizer uma comparação, como eu disse de repente, no versículo que estava na minha mente, não é meu papel, mas que é decorado, mais ou menos, né? Se você pegar Josué 9, eu conversava com o irmão em Cristo nessa semana, ele estava falando de Josué, eu falei para ele, perceba a particularidade na vida de Josué. Ele não era um cara, digamos assim, de vida pacífica, ele era um soldado de batalhas. Tanto é que o que moveu Josué e Caleb a olhar a terra prometida e não amarelar, e não desistir, além da fé, daquele que confiar na presença de Deus, era também o seu instinto de soldado. Ele já tinha participado de batalhas, vamos lá para cima deles. Só que Josué foi incumbido de substituir nada mais, nada menos do que Moisés. Rapaz, Moisés. Você está idolatrando Moisés? Para com isso, rapaz. Eu estou respeitando, estou reconhecendo todo o trabalho que Moisés fez. Estou reconhecendo a comunhão que Moisés tinha com Deus. Estou observando o que fala em Deuteronômio, que não houve nenhum homem depois igual a Moisés, um homem manso, que lidava com aquele povo rebelde. Então, quando a gente faz essa referência a Moisés, calma, não é idolatria, é respeito ao que ele fez. E aí você olha para Josué, você vai substituir esse cara, Josué. Perceba que houve muitas orientações para Josué, concorda? Moisés falou com ele, e Deus falou para ele, Josué 9, ser forte e corajoso, Josué. Não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Antes, medita nesse livro da lei de dia e de noite. Olha que coisa interessante. E quando você vê Asa ordenando para que o povo buscasse os conhecimentos de Deus, é a mesma referência em outro momento. A base para a vitória estava em buscar as ordenanças, buscar as orientações que provinham do Espírito de Deus. Ninguém falou para Josué, vai lá e pega a tua espada, Josué, e chega a lenha nos seus inimigos. Ele falou, Josué, medita nesse livro da lei dia e noite. Não te desvia dele não, fica lendo, lê. Nas mensagens que eu mando, nas segundas-feiras, eu comentava isso hoje aqui na igreja com alguns irmãos que estavam aqui, eu sempre termino a minha singela mensagem ali, devocional, dizendo, orem e leiam a Bíblia, porque é a nossa base de comunhão. Jamais eu poderia dizer para você, ore, leia a Bíblia e dá uma consultada no horóscopo. Não é? Absurdo. Jamais eu diria para você, ore e leia a Bíblia e não esqueça de colocar lá um galinho de arruda na orelha para você sair andando por aí com proteção. Misericórdia. Isso é um absurdo, não é? Não, ore e leia a Bíblia. E foi assim que Asa falou para o seu povo. Ele ordenou que seu povo observasse a lei e o mandamento de Deus. E ele edificou cidades fortificadas. Não houve guerra contra eles, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Eu vou abrir aqui um versículo. Se a igreja quiser procurar, está lá nos Salmos. Pronto, os Salmos eu no meio aqui, fica fácil. Salmos 100 aqui. O 119 é muito grande, né? Vamos lá. Salmo 118, 6 fala assim: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem?
Quando Asa ordenou para o seu povo que fizesse cidades fortificadas, ele estava amparando em primeiro lugar na proteção do Deus vivo. Na proteção do Deus vivo. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. Guarde bem esse detalhe. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhes dera repouso. Era importante isso. Foi Deus que deu o repouso da guerra para aquele povo. A proteção, ela vinha de Deus. Mas eles fizeram também suas cidades, fortificaram, e nós vamos ver lá na frente por quê, rapidamente. E Asa continuou, finalmente, usando de sua sabedoria, como eu disse aqui, e sendo sensato, ordenou que as cidades ficassem bem fortificadas, enquanto, eu coloquei até no negrito aqui no meu papel, letras garrafais, enquanto a terra ainda estava em paz. Ele disse: edifiquemos estas cidades, cerquemos-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus, temos buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Gente, é muito profundo essa atitude do rei. Eles estavam em paz, concordam comigo? Está escrito, a terra estava em paz, eles não estavam em guerra nenhuma. Mas ele falou: deixa a cidade fortificada, prepara ela, guarda bem, põe ferrolho, enquanto nós estamos em paz. Na nossa vida, nos escapa por vezes esse cuidar, esse manejar a Bíblia no sentido de nos prepararmos para outros momentos. De repente nos deliciamos, nos deleitamos dos momentos alegres, dos momentos de riqueza, dos momentos de avanço na carreira, avanço no conhecimento escolar. Você vai para a faculdade e afins, você faz um doutorado, a sua vida está a mil, está bombando, e de repente tu esquece de vigiar. Concorda? Você fala: está tudo bem, estou sossegadão, estou bonitão na situação, está suave. Olha o que Asa fez. Ele mandou: fortifica a cidade, edifica essas muralhas, guarda bem, enquanto existe paz. É maravilhoso quando um servo de Deus, ele se posiciona como ouvinte, como bom ouvinte, porque o que Asa fez foi exatamente isso. Deus falou para ele: Asa, é o seguinte, está tudo tranquilo, vou deixar vocês em paz, mas não fica com a guarda baixa não. Não guarda baixa não, não abaixa a guarda não. Fortifica a cidade. Porque Deus veio na frente. Deus já sabia o que ia acontecer. E o que esse rei, um rei que temente a Deus, que era reto perante o Senhor, diante de suas recomendações, ele foi lá e derrubou todos os postes ídolos. Não quer mais isso daqui não adora meu Deus, não permitiu mais adoração em certos lugares, acabou, tirou todos os deuses que eram falsos e falou: opa, aqui nós servimos só a Deus, E é claro que eu falei: fica cada um fazer sua análise daquilo que é o Deus na sua vida, está ocupando o lugar do Senhor, Mas ele falou: nós estamos em paz porque Deus concedeu a paz, mas vamos fortificar a cidade. Não foi? Vocês concordam comigo? A igreja que aqui concorda comigo? Quero ver as cabecinhas. Concorda? Quem concorda, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão aqui, legal. Exatamente. Asa, cuida, edifica a cidade. Eu vou dar paz para vocês. Mas ali, naquela mensagem de Deus, tinha uma orientação, digamos, meio que implícita. Olha, fortifica, tá? Coloca ferrolhos. Eu gosto daquilo que ele diz aqui, olha, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Enquanto a terra ainda está em paz. Se nós lemos Efésios 6, eu falei que ia ler um versículo fora do texto hoje, só para quebrar um pouco a
a minha conduta aqui na pregação, mas não vai muito longe, está aqui, ó, Efésios 6, o verso é 10 a 12. Olha só, maravilhosa essa leitura de Paulo para os Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando nós lemos aqui a situação do povo de Judá, do reinado de Asa, nós estamos falando de batalhas físicas, além da espiritual, que eles estavam lá adorando outros deuses, mas eles também queriam batalhas físicas, guerra literalmente. Já o apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala de uma batalha espiritual, que é que nós travamos diariamente. Quer ver uma coisa? Abre lá a sua TV, liga a sua TV, entra na internet, começa a olhar. A batalha é no campo espiritual. O inimigo está deitando, enrolando. Os conceitos estão mudando. A Bíblia já é considerada meio que ultrapassada para alguns ou muitos, né? A Bíblia já não pode ser encarada de uma forma literal. Não, tem que analisar sobre o contexto. A Bíblia não muda. O que muda e piora é o pecado no ser humano. Então, quando você olha para a Bíblia, olha para o mundo, está muito claro, nós estamos travando batalhas no campo espiritual. E contra esses demônios que estão no campo espiritual, a nossa batalha não é física, ela é também no campo ela é espiritual, e nós nos amparamos no poder de Deus. Não são nas minhas bonitas palavras, como eu falo aqui no povo. Não são os bonitos textos, que eu sei que eles são inspirados por Deus, mas essa batalha está no campo espiritual. Muito cuidado com os principados e potestades do ar. Ferrolhos, fortifique a sua casa, porque a batalha é tensa, e se você se colocar de forma igual contra esse inimigo, você perde, porque essa batalha não é sua, não é minha, é de Deus. É Ele que guerreia essa guerra por nós. Paulo fala, se reveste da armadura de Deus, para você batalhar. E aqui, voltando para o texto de Asa, a gente vai continuar quase no encerramento. Acabou a paz. Acabou a paz. Edificaram e prosperaram, tinha Asa no seu exército, 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes, uma galera boa, não é? Pessoal bom ali. Só que acabou a paz. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Lembra quando eu falei, guarda bem essa parte aqui? Havia paz. Estava tudo tranquilo. Eles estavam vivendo tranquilo, mas Deus falou para Asa, vai lá e edifica a cidade. Edifica, deixa os ferrolhos no lugar certinho, prepara o seu pessoal aí. E aí veio o quê? A batalha. Irmãos, a nossa vida também tem esses nuances. O grande erro, isso acontece em qualquer família, em qualquer ser humano que esteja fazendo a vontade de Deus, isso acontece. O grande erro é você baixar a guarda. Eu já cansei de ver, eu não gosto de luta, boxe, essas coisas eu não gosto. MMA, então acho, não gosto, não vejo nisso. Eu sempre digo assim, eu não consigo ver a palavra esporte numa atividade que você pode matar o seu oponente. Eu não entendo isso. Mas, vamos lá, não vamos entrar na discussão se é perigoso alguém no MMA ficar bravo comigo e pegar na rua, né? Mas veja só, eu já vi muitas lutas e eu me lembro que o campeoníssimo Anderson Silva, era o nome dele, né? Que era o Aranha, né? O cara batia em todo mundo.
Não tinha adversário para ele. E ele sempre tinha aquela, né? Ele xingava e tirava uma onda e fazia, baixava a guarda. De repente, ele pegou um camarada, mas soltou-lhe o pé do ouvido no pé do piolho. Acabou. Né? Acabou. Nocaute. Nocaute. E como muitas outras lutas que eu já vi de boxe, onde o boxeador começa a brincar, faz aquele negócio lá, sabe? Sapateia e provoca. De repente ele baixa a guarda, mas toma no direto no queixo, bum, nocaute. Assim também, muitas vezes, é a nossa vida espiritual. A gente baixa a guarda. Tá tudo bem, tá tranquilo, felicidade total, estou ganhando dinheiro, estou felizão, minha roupa é legal, meu trabalho é legal. De repente você esquece que tem um inimigo tenebroso, horroroso, destruidor, que está rugindo feito um leão, procurando uma vítima para devorar. E quando você se afasta do caminho do Senhor, você, nós somos essa vítima. Essa vítima. Por isso que mesmo em tempos de tranquilidade, sim, nós passamos por um momento de tranquilidade, sim. É um erro afirmar que não tem tempo. Claro que tem tempo de paz, claro que tem tempo de tranquilidade, não é? Eu tenho muitos irmãos aqui que eu conheço a história e também conhecem a minha história. É claro que tem momentos que você passa com uma calmaria, não é? Esse dia eu vi uma irmã nossa aqui, ela está aqui no nosso meio, né? Eu vi ela tirando foto lá em Natal. Nossa, né? Eu já fui em Natal, é lindo. Mas aí eu, como gosto eu falo que tem uma invejinha santa. Eu entrei lá, a filha dela mandou para mim, mandou no zap, lá eu já entrei, tomara que chova. Não choveu, graças a Deus. Mas não é um momento de alegria? Não é um momento de prazer, estar com a filha, estar viajando, usufruindo das bênçãos de Deus? Mas será que essa irmã deixou de ler a sua Bíblia? Deixou? Não deixou, né? Será que deixou de orar? Não. É assim a nossa vida. Está legal, está gostoso, de repente, não deixe de orar, porque de repente podem vir dificuldades. E não veio uma situação meio chata ali, não veio? De repente a irmã estava lá em São Paulo, nos abandonou de novo, né? E eu já falei para essa irmã, essa irmã que está em São Paulo, mas de lá. Eu vi essa menina, claro, nasceu aqui, ela de criança. Então eu já falei para ela, você vem em Bauru, você se esconde em mim que eu vou te procurar, porque você está tirando sua mãe do nosso meio aqui. Na verdade, deu brincadeira, porque uma filha mora em São Paulo, outra mora aqui. Mas quando nossa irmã estava lá em São Paulo, né, usufruindo um cafezinho da manhã gostoso, em frente do lado lá, postando as fotos, não é gostoso? De repente a outra filha, pronto, veio, problema na vista. Levantou, não chegava mais nada, né? Teve que vir para cá. Imaginavas isso? Imaginava que isso ia acontecer? Não. Foi um momento de correria, não foi ver o que está acontecendo. Graças ao Senhor, tudo transcorreu da melhor forma, não foi preciso cirurgia. Ela está lá hoje, trabalhando, frequentando a sua igreja normalmente. E assim é a nossa vida, irmãos. Ela tem de repente um momento que você está lá em cima tranquilão e pum. O que você não pode é abaixar a guarda. É pensar que não vai passar por nenhuma circunstância, que elas vêm. Olha aqui no reinado de Judá, estava tudo bem, estava em paz. Aí de repente os caras têm lá quase 500 mil homens, 500 mil mais ou menos, né? E aí vem o etíope lá, e quanto ele tem de soldado? 1 milhão, o dobro. E o que Asa fez? É isso que é importante a gente guardar. O que Asa fez? Senhor, vamos perder a guerra. Senhor, eu não aguento, estou derrotado. Asa se prostrou, Asa se ficou chorando, ficou se rasgando os cosvés, rolando lá na cisma. Não. Asa clamou ao Senhor no versículo 11 e disse, olha que legal essa narrativa aqui, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Muito importante isso. Hoje eu falei na igreja aqui, e nós estamos reunidos também, eu falei que eu já vi algumas pessoas, às vezes, até no meio cristão, que falam assim, vai ter a passagem do ano, né? Vai entrar em 2022. Eu já vi pessoas falar assim, vou colocar roupa branca para dar sorte. Vou colocar um suquinho amarelo. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu, misericórdia. Como assim um servo de Deus vai amparar a sua esperança na cor da vestimenta que ele vai usar quando virar um ano para o outro? Eu digo que o ano novo, a gente traz muitas contas novas também.
É claro que te traz uma expectativa, sim, traz uma esperança de que as coisas melhorem. Sempre há isso, claro, não tiro isso não vou abandonar isso não. É gostoso ver você confraternizar, mas é terrível quando você está colocando a sua esperança nas coisas mundanas, nos costumes mundanos que não provêm do coração de Deus. Asa, quando ele clamou ao Senhor, ele falou: Senhor, não há quem possa nos socorrer, que não seja ti, não seja o Senhor, na guerra do fraco com o poderoso. Irmãos, essa oração de Asa, ela deve permear a nossa vida diariamente. Nós admitirmos que aquele inimigo é terrível e nós colocarmos diante de Deus que só quem pode travar essa batalha por nós é Deus. É Deus, simplesmente Deus. E Asa falou assim com o Senhor: o inimigo é poderoso e só o Senhor pode nos socorrer. Não foi? Só o Senhor pode nos socorrer. E ele continuou: ajuda-nos. Eu acho linda essa oração. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome vimos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Vamos falar de novo aqui, ó. Ajuda-nos, Senhor, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos. Quando nós clamamos a Deus, quando nós oramos ao Senhor, é importante que na continuidade da nossa fala também se encontre essa afirmativa: eu estou clamando a Ti, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso por mim. Eu estou clamando a Ti porque o Senhor é o meu amparo, o Senhor é o meu refúgio, bem presente na tribulação. O Senhor que me abençoa o tempo todo. Esta batalha vai ser difícil, mas eu creio que o Senhor está batalhando por mim. Eu creio que só o Senhor é Deus. Acabou. E foi isso que Asa fez. Viveu momentos de paz, louvou a Deus, fez o que era reto, mas falou assim: vamos preparar que de repente tem coisa aí. E veio. Só que ele continuou na presença de Deus. Ele olhou para o exército e falou: é grande. 1 milhão contra nós, está complicado. E ele fez o quê? Só o Senhor pode intervir. Só o Senhor pode... Vamos lá para não ficar com as minhas palavras. Só o Senhor quem pode socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Só o Senhor. Só o Senhor. Irmãos, por muitas vezes eu já vi, e eu também já fiz isso. Hoje talvez com mais maduro um pouco, ou bastante, né? 56 anos já é uma pequena jornada, é uma grande jornada. Mas muitas vezes nós procuramos orientação, procuramos respostas, ou procuramos auxílio em quem não pode nos dar tais benefícios. Evidentemente que eu não estou aqui dizendo que eu sou contra os amigos, eu sou contra pessoas, de repente, da família que podem ajudar. Mas olha, eu já vi muitos aconselhamentos que são destruidores, que são verdadeiros dados inflamados, mandados por Satanás para destruir as vidas. E a pessoa vai procurar aconselhamento. É terrível isso. Às vezes as pessoas se fantasiam de bons conselheiros, bons amigos. Ah, eu quero o seu bem. Baseado em quê, meu amigo, você quer o bem do outro? Ah, é baseado em que o fulano falou, o filósofo X falou, ou que o pensador falou. Eu não estou aqui contrariando todos os pensadores. Tem muitos pensamentos filosóficos que eu gosto de olhar, estudar. Apesar de ter todas as minhas reservas, eu aprendi a reter o que é bom. Tem coisas que são interessantes, a maioria não, do meu ponto de vista. Mas, sinceramente, é triste quando as pessoas buscam aconselhamento em outros lugares que não são a presença de Deus. Lá em Hebreus nós vemos que o trono da graça está aberto para nós. Estaria aberto, e as pessoas não procuram o trono da graça. Procuram no amigo, na amiga, na conselheira. Eu não estou repudiando as amizades, prestem bem atenção.
Você até pode, eu não vejo problema nenhum. Ok? Fique bem claro. Não coloque palavras na minha boca. Eu estou dizendo que o primeiro lugar que você deve procurar o consolo, o socorro, é na presença de Deus. É buscar o Deus que salvou você da morte eterna. É buscar o Deus que providenciou que Jesus Cristo morresse na cruz. É buscar o Deus que determinou que você realizasse a ceia, como nós vamos realizar daqui a pouco, em memória e aguardando a volta do Senhor. É esse Deus que você e eu devemos buscar. E eu posso dizer para vocês, por experiência, que por muitas vezes eu busquei em pessoas erradas os aconselhamentos, a situação só piorou. Mas eu também posso lhes confirmar com segurança que nas vezes que eu busquei a presença de Deus, mesmo que a resposta não veio segundo aquilo que eu imaginava, eu fiquei em paz. Porque eu vi que Deus estava falando, é eu que tenho o melhor, a porção melhor para a sua vida. Então Deus falou, eu estou aqui, eis-me aqui, me procura. Eis-me aqui, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E Asa fez isso. Buscou a presença de Deus, adorou a Deus em sua oração, falou para Deus, só o Senhor que pode livrar, só o Senhor que pode livrar. Porque é uma batalha injusta, o exército é muito grande, para nós fisicamente vai ser difícil. Não é vergonha você admitir a sua fraqueza, a minha fraqueza, isso não é vergonha, é dependência de Deus. E ele falou, porque em Ti confiamos, no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. O que aconteceu? O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. O Senhor feriu todas as cidades, saquearam tudo. E aqui ele fala assim, no versículo 13: o povo que estava com ele os perseguiu até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer. Palavras da Bíblia Sagrada. Não, daquele 1 milhão, não restou nenhum para contar a história. Olha o poder de Deus diante de um exército tão poderoso. E por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele clamou ao Senhor e aqueles caras não resistiram, porque o Senhor batalhou por eles, como nós vemos em outras tantas narrativas. Mas eu gosto muito desse texto. Gostei muito desse texto. Eu coloquei aqui, estando batalhando humildemente, ou melhor, olhemos para o que já passamos. Contemplemos a possível calmaria nos dias atuais. E pensemos no que pode vir no futuro. É uma realidade. Não ficar pensando, como as pessoas dizem aí, você é muito negativo, você é muito pessimista. Eu não estou dizendo isso. É você olhar para as possibilidades de batalhas que podem vir. E aí, como vamos reagir? Como iremos enfrentar a batalha quando ela chegar? Buscando a Deus, amparando-nos em Sua palavra e orando a todo tempo. Orando a todo tempo. Se nós nos encontramos em paz, não baixemos a guarda no sentido de esfriarmos nossa relação com o Senhor, pois, fazendo assim, ficará claro que talvez nosso conceito de filhos de Deus se aporta somente nos dias bons. Se nós baixamos a guarda, se nós deixamos Deus de lado quando as coisas estão boas, é sinal que o nosso conceito de filho de Deus está errado. Porque é orar a todo momento. Lá em Tessalonicenses fala, orai sem cessar. Leia, medite no livro da lei dia e noite. Leia a Bíblia. Não baixe a guarda. Porque hoje, por exemplo, nós estamos numa expectativa muito legal. Não é? Depois de um ano de dificuldade, depois de uma passagem de ano terrível, ano passado, com muitas incertezas, depois nós tivemos tantas pessoas partindo, sem ter lá a condição de respirar, uma tristeza. Nós estamos numa expectativa de podermos passar um 2021 para 2022 com mais calma. Mas nós temos a certeza que vai continuar assim. A Bíblia nos fala com relação à volta de Cristo, quando estiverem falando em paz e prosperidade, eis que lhes sobrevirá repentina destruição.
E alguém pode falar para mim, eu estou encerrando a mensagem nesse sentido. Alguém pode falar para mim, mas aí você está falando da volta de Cristo. E eu lhe pergunto, vocês que estão na igreja, de repente, irmãos e amigos poderão ver esse vídeo. Você tem dúvida que Cristo está prestes a voltar? Você tem dúvida? Você tem dúvida que Ele está prestes a arrebatar a igreja? Você tem dúvida? Se não tem, muita atenção. Quando estiverem falando de paz e prosperidade, eis que haverá repentina destruição. Muita atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Hoje, volto a insistir para nós encerrarmos. Nós estamos vivendo uma calmaria, graças ao Senhor, até o final do ano. Tem algumas situações surgindo aí, todo mundo está atento e correndo para cá e para lá para vacinar, enfim. Mas, de repente, pode vir momentos difíceis de novo. Talvez eles virão. Não sei se nesse contexto de saúde, não sei se no contexto financeiro do nosso país, nós teremos um ano turbulento, com certeza, eleitoral, mas a nossa esperança não está nisso daí. Nossa esperança está em Deus. Então, não vamos baixar a guarda. Assim como o rei Asa, mesmo que estejamos em situações tranquilas, vamos continuar fortificando a nossa cidadela espiritual. Vamos continuar guardando o nosso coração e nossa mente. Isso é possível lendo e orando. Ou melhor, orando e lendo a palavra de Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida e que tenhamos uma semana produtiva, uma semana feliz na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, querido Deus, pela certeza que temos que o Senhor está conosco. Obrigado, querido Deus, porque as batalhas muitas vezes elas surgem e vêm de onde nem sequer esperamos. Mas nós sabemos que o Senhor está atento a tudo e a todos que te buscam. E é nessa certeza que nós estamos orando a Ti, agradecendo e clamando a Tua intervenção na nossa vida diariamente, a Tua proteção, para que possamos continuar o nosso combate. E que nós não baixemos a nossa guarda, Senhor, diante das circunstâncias que estão surgindo, mas que possamos imaginar sempre que poderão vir dias difíceis, sim, mas nós estamos amparados e guardados por Ti. Isso é uma certeza e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus está encerrado essa mensagem e que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Amém.